Boa noite, pessoal. Estamos começando aí uma live surpresa, tarde da noite. Mas nesse momento onde nós estamos em sistema especial, né? O horário pode ser especial, tudo pode ser especial, né? Eu espero que já. Boa noite, Emanjá. Como você está? Que bom que você está aqui. A ideia é estar falando sobre o sistema minuto. Eu obtive um depoimento bem produtivo. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Rogério. Acho que é Roger. Roger. Alessandra. Alessandra, você vai adorar esse tema, querida. Vai ser muito legal para você levar para as suas mãezinhas. O tema hoje é Sistema Minuto. O Sistema Minuto, ele de fato foi produzido com a questão de liderança para a empresa, né? Então a gente tem o gerente minuto, a mãe minuto, pai minuto, professor minuto e vendedor minuto. É muito legal, mas de fato é um tema que convida a cada um de nós para que a gente possa reservar um minuto para cuidar do outro, zelar com o outro e usar de uma abordagem produtiva e positiva para animar esse indivíduo, para que ele mantenha uma conduta ou para que ele tenha a possibilidade de fazer uma alteração, mas de forma íntegra, se mantendo inteiro, sabe? Se mantendo motivado para melhorar uma conduta, né? E hoje, principalmente nesse momento aí, oi Gustavo, tudo bom? Seja bem-vindo. Nesse momento em que a gente está com a família em casa, com o questionamento de, poxa, será que eu vou realmente conseguir atravessar esse momento? Como é que a minha família vai enfrentar o impacto, né, da pandemia como um todo? Será que a gente vai sair inteiro disso tudo? Então é um momento bem delicado. E eu redescobri um livro que eu recebi em 2016, que fala da nossa voz interior, e ele faz algumas colocações que eu acho que são pertinentes para nos auxiliar nesse momento. Então, uma coisa que eu gostaria que a gente pudesse avaliar é o seguinte: um momento desagradável, quando ele é visto como um desafio, como uma oportunidade, como um instante de crescimento, ou até como o que mais eu posso apresentar, mostrar de mim mesma nesse contexto, né? Então, quando eu vejo isso, quando eu percebo essa situação, eu fico até motivada, vamos chamar assim, né? Porém, quando eu começo a olhar aquele desafio e faço uma tradução ruim, não dou um bom rumo, ou colocando, opa, Juan, Priscila, Lilian, peraí que eu vou convidar a Lilian aqui para estar com a gente. Renata. Então, quando a gente consegue olhar uma situação e dar a ela a conotação de um desafio... Oi, amada! Boa noite, Boa noite, querida. Obrigada por aceitar o convite. Eu e a minha maluquice, né? eu que agradeço. Eu adoro umas maluquices. Isso é muito bom. Eu tô aqui falando, Lilian, que
Quando a gente tem um desafio e esse desafio a gente olha como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de melhorar, ele instiga. Mas se eu começo a dizer que ele vai me prejudicar, que ele vai me atrapalhar, que ele vai me trazer problema, a tendência é gerar estresse, né? Ele vai trazer. Então, e aí, quando a gente espalha esse estresse dentro de casa, né? As crianças ficam irritadiças, a gente fica irritadiço, né? Muitas vezes as minhas mesmo me falam assim, poxa mãe, a gente não vai poder sair, a gente não vai poder nem que seja dar uma passeada. Não. E aí a gente tem que segurar a emoção, né? Deles e gerenciar deles e muitas vezes as nossas, né? E uma coisa que eu percebo que me ajudou muito na minha caminhada com as minhas filhas e que me auxilia a auxiliar outras mães na caminhada dela com seus filhos, com a sua família, é usar o sistema minuto. Né? O sistema minuto ele parte do princípio que a gente tem que ter 1 minuto para olhar o outro, né? Cuidar do outro, e até fazer uma manutenção para ele seguir nesse caminho ou para repreender, né? Para mudar, tirar ele daquela rota. Não, o que você está fazendo não está legal. E aí, Lilian, por que eu convidei você, né? Porque você escuta muitas famílias, você e a Priscila têm um trabalho muito bonito, e a partir do momento que vocês escutam muitas famílias, eu acho que a gente pode contextualizar tudo aquilo que eu vou estar trazendo, né? Então, o que ele fala nesse livro, né, é que a gente precisa reservar um tempo para olhar no rosto dos nossos filhos, no rosto do nosso parceiro, no rosto da nossa parceira. Como é que você vê isso, Lilian? Você tem percebido as pessoas assim, elas estão trancadas em casa, mas elas têm se dado a oportunidade de viver essa relação familiar? Como é que está isso aí? Então, no começo, né, no ano passado, né, que começou a pandemia, a gente viu um movimento grande das pessoas falando sobre a importância de estar olhando os filhos. Não sei se vocês se recordam que estavam falando muito de atividades para fazer com crianças, de momentos para estar com o marido, para viver um tempinho do casal. A gente ouviu falar muito, mas isso eu acho que já foi caindo no esquecimento e as pessoas parecem não estar muito mais preocupadas com isso, porque já se tornou normal, né? A gente já está um ano nessa situação, e o que eu tenho escutado e também vivenciado de alguma forma, embora eu fique ali me vigiando e tal, mas de uma forma ou outra a gente acaba que vive também, né? Porque somos famílias normais, e aí a gente percebe exatamente isso, porque essa normalidade que a gente já está entendendo que a gente está vivendo, que não é nada normal, mas que a gente tem que aceitar, né? E está fazendo com que as pessoas não estejam tão preocupadas mais em estar olhando para o filho, olhando para o marido, para a esposa, e isso é bem prejudicial. E eu fico Sim. pensando, Lu, o que vai ser dessas crianças que estão vivendo, né, esse momento tão complicado da vida deles, que a gente nunca viveu e que a gente nunca esperava passar por isso. O que eu costumo dizer é assim, a gente não pode dar para uma doença nova remédio velho, né? Então a gente não pode parar agora e olhar e tentar dizer assim, lá atrás a gente fez, a gente não viveu, então não tem lá atrás. Agora a gente vai precisar usar uma técnica que eu gosto muito do Axis, é incremento de 10 segundos. Né? Então a gente tem 10 segundos para decidir e 10 segundos para redecidir. Ao invés de ficar contando, lamentando, ao invés de ficar, que a gente chama, né, no Axis, de ficar em trauma e drama, é muito importante que a gente consiga ter muito claro para onde a gente vai e se não está fazendo uma coisa boa, né, ou não está sendo um rumo positivo, que a gente, ao invés de ficar ali ranhetando, enchendo o pacová dos outros, que a gente mude de rota rapidamente. Então, ter Como a pode história melhorar?
Ter a história pronta como já passou, a gente não tem. Então, a melhor maneira vai ser assim, vamos tentar essa alternativa, embora eu não goste da palavra tentar, eu prefiro a palavra experimentar, vamos fazer isso aqui, e percebeu que não deu certo, vamos fazer diferente, rapidamente, né? Então, eu acho que isso que é uma coisa legal. Uma coisa que o livro fala, né, é que crianças que gostam de si mesmas, elas gostam de se comportar bem, né? Então, algumas situações a gente acaba observando que o adulto manifesta uma... ou uma doença, ou uma dor, ou um comportamento mais assim ou assado. Novela, agora eu não assisto mais novela, mas antigamente a gente conseguia entender uma falta de carinho, ou até aquelas víboras que apareciam na novela, né? E aí, no final da novela, o enredo mudava. Aquela pessoa, ela foi ruim porque ela teve uma fonte ruim, né? Teve alguém que disse para ela que não estava legal. Agora mesmo, antes de entrar nessa live, eu estava ouvindo a Thaisa Campos, que é um ícone dentro do Access Consciousness, e ela fala que durante muito tempo ela teve problemas de prisão de ventre, mas coisas assim muito sérias. E que num determinado momento, uma pessoa disse para ela assim: Tatá, em que momento você decidiu que não deveria ir mais ao banheiro? Com que idade? E aí ela disse que naquele momento veio à mente dela um episódio onde ela estava na rua e aí, por algum motivo, ela sujou a calcinha e a mãe dela falou tanto, brigou tanto, reclamou tanto, que ali ela disse assim: eu não vou mais ao banheiro. Então, ela arranjou um problema a partir de uma atitude dura dos nossos pais, né? E aí eu queria dizer também que muitos dos nossos pais, minha mãe, meu pai, né, a mãe e pai de muita gente aqui, não ofereceu uma alternativa melhor porque não tinha, né? Não tinha live, não tinha livro, não tinha internet, não é isso? E não tinha incremento de 10 segundos, né? Então, a gente também precisa, assim, compreender, ter compaixão com os nossos pais, né? E perdoar o que veio. Mas a gente precisa receber ferramentas novas para ver o que vem à frente. A Priscila está dizendo assim: no geral, vejo que antes da pandemia a falta de tempo era desculpa. Agora, a pandemia, com a pandemia, esse tempo todo, a desculpa é o estresse do isolamento, que impede de olhar a família. E eu percebo assim que, como o Axis fala muito, né? A gente se segura no trauma e no drama. A gente conta muita historinha. Fica, né? E eu gosto assim, nesse momento eu sou muito grosseira, mas eu digo, né, gente feliz não enche o saco. Né? Então, quando você está bem, e a criança, quando ela está bem, e o contexto familiar, quando ele está bem, ele acolhe. Veja que a gente tem aí o exemplo do seu período da Covid, né? Que foi um assunto delicado, foi um momento difícil, mas vocês encararam como um desafio e não como um problema. E Uma como uma oportunidade coisa da outra. foi, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que as crianças viram esse momento, como é que seu marido viu esse momento. Queria que você falasse um pouquinho desse contexto familiar na interpretação mental, até porque a gente hoje está com uma quantidade expressiva de pessoas que está no momento de viver isso dentro da família, né? Nós estamos aqui em Campos dos Goytacazes e a gente está em lockdown total, porque a gente já chegou na capacidade de 100% dos hospitais, né? Então a gente está num momento muito delicado e eu acredito que ficar reforçando o medo não vai levar a gente para bons lugares. A gente precisa reforçar a palavra, ferramentas alternativas para auxiliar. Por isso que eu pedi também para a Lilian, porque ela tem um testemunho aí importante. Então, se você tem alguém que está atravessando um momento e que tem um Instagram, por favor, vamos usar esse aviãozinho aí, vamos mandar, porque eu acho que pode ser útil, ok? Vamos Uma lá. pessoa Mas que falou. está aqui
e que eu conversei com ela na semana passada, assim que ela estava suspeita de Covid, e eu falei para ela sobre a importância da alegria, né? De a gente enfrentar esse momento com alegria, que foi, assim, para mim, a palavra-chave foi exatamente alegria. É essa pessoa aí que acabou de escrever. Superou a Covid e ajudou outras pessoas que contraíram. Sou grata pelo apoio. Foi exatamente a Eli. O que aconteceu aqui em casa foi que meu marido trabalha embarcado, né? E aí ele estava embarcado e eu e meus filhos começamos a apresentar sintomas. Ele ainda assim quis arriscar, quis vir para casa. Isso foi em agosto do ano passado. Era aniversário dele de 40 anos, 40 na quarentena. E ele ia chegar um dia depois do aniversário dele de 40 anos. Então, ele fez muita questão de estar junto com a gente. Eu falei, olha, então, é um risco que você quer correr. Ele, não, eu vou fazer isso sim. Eu vou para casa e eu vou ficar com vocês. E aí, a gente com sintomas, sem ter certeza se era Covid ou não, fez o exame e deu positivo. E aí, ele meio que levou um susto, mas falou, tô na chuva, vou me molhar, não tem mais o que fazer. E foi assim, eu pude falar com vocês aqui pelo Instagram. Foi no momento em que eu tinha começado a fazer terapia, que eu nunca tinha feito terapia com psicóloga, e aí eu estava fazendo e que me ajudou demais. Eu não tinha noção do que era terapia. Eu já fazia artes, né? Recebia as barras com a Luciane. Eu já vinha nesse processo de mudança, esse processo de amadurecimento por dentro. Não fazia muita ideia do que era, mas eu estava vendo o resultado, então bacana, eu queria continuar naquilo ali. E aí a gente enfrentou dessa forma. A gente optou por a gente estar junto. Parecia inicialmente uma loucura, mas graças a Deus foi a melhor coisa que a gente fez. E a Lu me orientando sempre, falando comigo da importância da alegria, da energia da alegria. E de lá para cá eu criei o hábito de todos os dias de manhã acordar. Eu acordo, inclusive hoje de manhã eu fiz story falando sobre isso. Eu acordo todos os dias, 6:30 da manhã, tomo meu café sozinha, escuto minha música sozinha. Meu marido brinca falando que as minhas músicas são leite com pera, porque faz mal a ninguém. Não venho reclamar dos meus leites com pera. Eu escuto meus leites com pera de manhã, sossegada, olho as coisas na internet, leio alguma coisa interessante. Às vezes vejo a live do Neto que entrou aqui agora também. E aí, foi a partir desse momento do Covid que a gente comentou que eu adquiri alguns novos hábitos. E na época, foi tão interessante porque a gente se sentiu e parecia até uma loucura falar aquilo, mas você presenciou isso, né? Não de perto, mas não da minha casa, mas Acompanhou, né? Acompanhei. sobre o fato de a gente ter vivido eu acho que a gente nunca viveu dias tão incríveis enquanto família. Foram 14 dias de isolamento e a gente ficou muito fechado com o outro. Era um estado de graça que a gente viveu aqui dentro de casa, um estado de alegria, de dançar nós quatro juntos, de fazer tudo junto nós quatro. Não estou romantizando, né? Não estou romantizando a doença, mas eu estou mostrando que pode ser diferente, que você pode reagir de uma outra forma e quanto isso ajuda a gente quando a gente aceita, ok, peguei, contaminei, o que eu faço agora? O que eu posso fazer para melhorar? Vou tomar remédio? O que mais que eu posso fazer? Aonde mais eu posso chegar para que isso não me abale, né? Não me abale psicologicamente e espiritualmente, porque também é muito importante, né? E ao ponto da nossa filha de 5 anos chegar para a gente, que foi uma das coisas que mais me marcou nesse período, e falou assim: mãe, nem parece que o corona está aqui em casa, porque a gente está tão feliz, a gente está tão alegre. E aquilo me marcou, porque uma criança de 5 anos observou o que eu propositalmente me propus aquilo, né? De trazer mais alegria naquele período. E não falei nada aqui em casa, só vivi. E como aquilo, eles entenderam a mensagem e viveram a mensagem, embarcaram nisso comigo. E assim, valeu muito a pena. E como eu te falei, todas as vezes que alguém próximo, que eu tenho algum convívio, que eu posso,
que eu sei que está com Covid, eu chego para a pessoa, como eu fiz com a Elina na semana passada, ou retrasada. Falei da importância de estar alegre, de ouvir música, de não se deixar se abater, de não ficar vendo televisão para ver número de mortos. E é isso. E assim, eu queria abrir um parêntese, né, em cima do que a Lilian está dizendo, que é muito importante nós colocarmos alerta com a seguinte pergunta, né? O que se requer para que a gente perceba qual é o verdadeiro convite que a Covid está trazendo para o planeta? Né? Quais são as condutas que precisam ser transformadas? O que era feito de uma maneira tão natural? Né? Quais eram os conceitos que a gente ah, quais eram os conceitos que a gente podia fazer, né, ou colocar em prática que nos dão possibilidade de olhar esse momento como um momento de aprendizado, né? Então, infelizmente, as pessoas aprendem por 3 métodos. Uns aprendem, ali tem um buraco, ele escutou, beleza. Outros, eles precisam ver alguém caindo no buraco. E outros precisam estar no buraco. E depois de muito tempo eu vim a descobrir que tem gente que precisa cair naquele buraco trocentas vezes, né? Então, qual é o chamado que a gente está fazendo diante desse momento? A Priscila está dizendo, vai me mandar um vídeo para eu mandar para o meu pai, hein, Lília? Então, depois a gente precisa preparar um vídeo, né, especial para isso. E aí, retomando a questão do sistema minuto, o ponto primordial dele é estabelecer o objetivo. Então, o que é que a gente vai admitir aqui em casa? Né? O que é que a gente não vai admitir aqui em casa? Então, diante da Covid, a gente precisa estabelecer, peraí, tá todo mundo doente? Tá todo mundo doente. Mas a gente vai adoecer a alma também? A gente vai se entristecer? A gente vai focar numa possível perda? Nós vamos focar que está todo mundo tombando aí fora? Ou nós vamos olhar essa situação como uma oportunidade de rever quais foram as coisas que eu não valorizei? Porque vamos combinar, quando a gente chega muito perto, né, do tema Covid, imediatamente o tema morte vem para próximo. Né? É natural. Agora, ao mesmo tempo, talvez a gente valorize mais a vida quando a gente olha a morte de perto. Então, será que a gente não precisa trazer a alegria? Então, se o lar da Lilian conseguiu ter toda essa força, toda essa magia, foi porque eles se propuseram ok, vamos ficar em casa, como que vai ser bom esse momento, né? O que a gente precisa, né? O que a gente deve e o que a gente não pode admitir em casa, né? Eu acho que isso que é legal. Então, o primeiro ponto do Objetivo Minuto em relação à Covid, o que a gente vai e o que a gente não vai admitir em casa para melhorar. Em relação à educação da criança, é muito importante a gente deixar claro o que pode e o que não pode. Então, eu não posso ter uma criança pequena e ela fala palavrão e eu dizer que bonitinho. E aí ela cresceu e eu estou brigando com ela por causa disso. Ou eu estou dizendo para ela, olha, é muito feio mentir. E aí toca o telefone. Aí a criança ou o marido ou alguém em casa fala, é a tia fulana. E aí a gente diz assim, não é? Então, como que a gente está legislando a favor de um alinhamento, né? Porque o ser humano é o único que pode pensar uma coisa, falar outra, fazer outra completamente diferente, né? Capacidade incrível. Incrível. E aí, quando ele começa a alinhar aquilo que ele está falando, aquilo que ele está pensando, que ele está sentindo, que ele está colocando em prática, a harmonia fica maior. Né? Eu acho que isso vale para tudo, né? Até, por exemplo, a gente está falando do Covid aqui,
mas em várias situações, eu não sei se eu já comentei com você ou com vocês aqui pelo Mamãe do Itacá, que assim que eu e o Pablo casamos, a gente está casado acho que 13 anos, a gente faz 14 esse ano. A gente casou com uma renda mensal bacana para um casal novo. Ele tinha 2 empregos, eu também tinha o meu emprego. E aí, quando a gente fez o curso de noivo, a gente, nossa, porque no curso de noivo na igreja evangélica, que era que a gente frequentava na época, tinha educação financeira. E aí a gente viu falando sobre finanças no casamento e tal. A gente, caraca, a gente vai ficar muito bem, graças a Deus. Você tem seus 2 empregos, eu tenho o meu, vai dar tudo certo. A gente tinha acabado de comprar casa, móveis, ele tinha acabado de trocar o carro, porque era novo na empresa que ele estava, e foi uma exigência a troca do carro. Com uma semana de casado, ele perdeu o emprego. Esse emprego que era a maior renda da gente, né? Os outros dois eram umas rendas, era o meu e o outro emprego dele eram rendas menores. E aí, a gente, com uma semana de casada, a gente teve que para e vamos respirar os 10 segundos. O que vai ser daqui para frente? O que a gente vai fazer daqui para frente? Então, desde em relação à nossa família, né? No momento em que a gente estruturou, que a nossa família nasceu no nosso casamento, com uma semana de casado foi a primeira grande pancada, que foi a perda do emprego. Mas e aí? O que a gente fez com aquilo? Né? Qual foi a nossa decisão diante daquilo? E Aonde foi ficou o olhar de vocês, né? Eu acho que essa é a palavra legal. Aonde que vocês colocaram o olhar? que a gente Para focou. alicerçar os próximos passos, né? Eu acho que isso é muito legal. Exatamente. Exatamente. Uhum. Aí eu perguntei isso, o que você sempre quis fazer? Ele disse, eu quero trabalhar e embarcar. Então vamos providenciar. Totalmente diferente, ele era representante de remédio. Então, quer dizer, muito diferente do que ele estava para fazer, né? E aí ele estava terminando a faculdade, ele terminou e eu ajudei como eu pude, né, nesse período. E aí ele fez um curso técnico, estudava de noite, de noite. E aí eu me lembro que eu falei assim, sempre comento isso com ele, eu falei assim para ele, eu só vou te pedir uma coisa. Eu não vou abrir a boca enquanto você estiver estudando, enquanto você não arrumar um emprego que você quer. Eu não vou te pedir nada, eu não vou te cobrar nada. A gente vai comer pão o dia inteiro. Se tiver, tá bom. Também, se não tiver, tá ótimo. A gente tem que pagar a nossa casa, a gente tem que pagar os nossos móveis, o carro que acabou de comprar. E aí, eu não vou te pedir nada. Eu só vou te pedir uma coisa. Não reclama se faltar alguma coisa. Porque a gente tem que encontrar solução para a falta disso. E foi assim que a gente resolveu. A E gente... essa, Lilian, é uma grande mazela, né? Eu acho interessante quando a gente posta um negócio, diz, agora não, porque as pessoas estão realmente um pouco mais mobilizadas para a palavra de Cristo ou para a palavra boa, né? Quando aparece uma palavra mais positiva, tem 2, 3 curtidas. Quando é um negócio assim, olha só, fulano, tá reclamando, tá deixando, aí curtida, comentário, compartilha, Viraliza. viraliza, né? Então, a gente precisa se reeducar, né? E para nós que estamos trabalhando pela harmonia familiar, a gente precisa trabalhar isso dentro de casa, né? Então, em muitos momentos, né? A gente precisa identificar qual é a graça dentro da desgraça, né? Então, Exatamente. teve até uma pessoa que falou aqui, peraí, foi hoje, Gervásio, ele disse assim, nas dificuldades muitas vezes temos a chance de nos reinventar. Vamos combinar? Há quanto tempo as pessoas falam que a internet pode ajudar a escola? Há quanto tempo que as pessoas falam que é possível usar a reunião remota para economizar? Há quanto tempo as pessoas mostram que existe uma forma diferente de trabalhar? Mas ninguém quer, né? E aí, de repente, veio a Covid, tum, puxou Na marra.
tapete da galera e todo mundo teve que se reinventar. E aí existe muita dor? Existe. Existe muitas pessoas que não estão conseguindo enxergar um horizonte? Existe. Mas existe muita gente que redescobriu coisas que estavam guardadas, coisas que não se admitia, coisa que não se percebia. Então é muito importante, principalmente para quem tem a sua criança pequena, né? Mostrar que ela tem múltiplas habilidades. Mostrar que ela pode fazer as coisas de várias formas, né? Eu gostava muito quando as meninas eram pequenas, eu dizia para elas, vamos para casa por caminhos diferentes, né? E sempre dizia, tem uma forma diferente de chegar no mesmo lugar. Né? Então, é importante que a gente consiga estabelecer pontos básicos na nossa casa, né? E conseguir se alinhar com esses pontos básicos e mostrar que tem formas diferentes, né? Como é que os seus pequenos têm que idade, Lília? Heitor fez 10 e Malu tá com 5. Como é que eles acolhem o seu comando de pode ou não pode? Heitor com muito mais facilidade. Heitor, cada criança de um jeito, né? Ele aceita, é mais de conversar, ele compreende, mãe, mas você não acha que poderia ser dessa forma? Ele se expõe sim, ele não acata e fica quieto, não. Ele mostra a opinião dele, mas conversa comigo numa boa, a gente chega no consenso em alguns momentos, a gente chega junto, outras não, outras eu tenho que falar, vai assim, porque precisa ser dessa forma, por essa razão. E aí ele entende. E é muito engraçado que às vezes eu fico com o coração apertadinho, ele vai e fala assim, tá bom, mãe, já entendi que tem que ser assim, se é o melhor, vai ter que ser assim. Tipo assim, eu não queria, mas eu já entendi. Já a Malu, ela tem bem mais dificuldade. Mas aí eu acredito que seja por inúmeras razões. Foi uma criança que ficou em UTI já grandinha, né? Não como ele ficou recém-nascido. E eu acredito que seja até um processo que tem que passar com psicólogo. Então ela é muito agarrada, ela tem muito medo de aceitar coisas que são Comando. diferentes, comandos. Tô esperando passar um pouco essa pandemia. Eu tenho até dificuldade de levar porque ela não se abre. Então não vai funcionar com online. Eu vou ter que aguardar mesmo para levar uma psicóloga mesmo, mas tem que buscar ajuda. Porque, Lu, a gente está falando de criança, né? A gente está falando de crianças, de seres que estão em desenvolvimento, né? De pessoas. Eu faço 37 anos semana que vem. Com 36, fui fazer terapia. Eu achava na minha cabeça que, não, eu tenho umas questões muito bem resolvidas. O que eu posso fazer é conversar com Deus. O que eu posso fazer é ter uma amiga para conversar. Eu tenho várias amigas, eu posso conversar com elas. O que eu posso fazer é olhar na internet e assistir umas lives. Até já estava na vibe de live já, né? Assistir umas lives interessantes e aprender um pouco de fulano, que é muito bom, de fulano. Mas não é assim. Cada um é cada um. E aí a gente precisa buscar ajuda de profissional, de fato, né? Falando de profissionais. A gente precisa buscar ajuda de profissional. E não tem jeito. Se pra gente é assim, eu tô falando da minha idade, eu faço 37 agora. Você imagina para uma criança e o quanto antes a gente procurar ajuda, quando a gente percebe que não tá muito legal, que a gente não vai conseguir sozinho, tem que procurar. Não pode ficar nessa de que, não, vai crescer, vai melhorar. E se não? Né? O Neto está colocando. A terapia é muito importante. Comecei há 6 meses, não quero parar. A minha vida é outra. A gente, quando descobre que pode ser mais fácil, a gente descobre que pode vir com alegria, né? A Priscila está dizendo, é porque falavam pra gente que era coisa de louco. O que acontece, só um parênteses, né? Quando a psicologia surgiu, ela surgiu da psiquiatria. Realmente ela surgiu para trabalhar a doença mental. Só que com o evoluir, ela conseguiu trabalhar o que a gente chama de excelência. Então, eu posso ser uma mãe
que caminha na direção da excelência. Eu posso ser um pai que caminha na direção da excelência. Só que para tal eu preciso encarar quais são as minhas sombras, quais são os meus limites, quais são as minhas dúvidas, né? Quais são os meus medos. E aí, quando a gente está num lugar, aspas, seguro, né? E que nesse lugar eu posso externalizar o que eu estou sentindo e o outro pode arrumar. Porque é muito comum a gente olhar uma situação e dar a ela uma conotação muitas vezes 10, 20, 30, 40, 50 mil vezes maior. Né? E aí é nisso que eu volto àquela questão inicial. Quando eu tenho um problema e eu olho como um desafio, o que eu posso crescer, o que eu posso aprender, eu tomo um rumo. Mas se eu vou deixando os meus medos tomarem força, ele me derruba. Então, do mesmo jeito que eu tenho que estabelecer objetivo com as minhas crianças, eu preciso estabelecer objetivo comigo. Então, eu preciso determinar, eu achei muito bonito quando você disse hoje de manhã, será que você se dá um tempo para cuidar de você? Né? Então, é muito comum a gente cuidar de todo mundo e deixar a gente depois. Né? É Mas eu muito só comum. aprendi isso, a Ale, que é psicóloga também, está falando que nós precisamos naturalizar a necessidade de buscar ajuda terapêutica. Realmente, porque eu só consegui aprender determinadas coisas, como isso que eu falei, que veio essa minha prática de acordar mais cedo para me curtir um pouco, que veio depois do Covid, né? Que foi quando eu comecei a ouvir música, a ouvir mais música, porque eu pensei, o que eu gosto? Eu tinha dificuldade, Lua, há bem pouco tempo atrás, 2 anos, o meu marido falava assim, Lília, você precisa descobrir qual é o seu hobby, o que você gosta. Eu não sei, eu não sabia, né? E aí ele falava assim, eu gosto de bike, eu gosto de andar. O que você gosta? Não sei. Como assim? Eu não sabia o que eu gostava. Eu gosto de música, eu gosto de estar com as minhas amigas, eu gosto de tomar um café com as pessoas que eu gosto. Aliás, quem eu chamo para tomar café porque eu gosto da pessoa. Né, Ale? Eu gosto de tantas coisas. E estou descobrindo tantas outras coisas que eu não sabia que eu gostava. Como E assim? é interessante, Lilian, que quando a gente vai se deixando de lado, a gente não vai percebendo que a gente vai ficando entristecida. E ao ficar entristecido, a gente fecha a nossa fonte de recebimento. E aí, para quem é do Axis consegue me ouvir bem, né? A gente fecha o fluxo para receber dinheiro, para receber sexo, para receber elogio, porque você entra num movimento de esforço. E o esforço faz com que a gente se separe daquilo que realmente está acontecendo. A gente perde o fluxo da coisa. Porque quando você está feliz, sabe quando vem uma pedra e você consegue naturalmente sair, porque você percebe uma ameaça, né? Quando a gente entra num lugar e a gente está bem e o lugar está pesado, a gente fala, ui, cruz credo, tem algo errado. E aí a gente algo errado não está certo. Né? E aí a gente já se prepara para sair. Porém, a gente fica o tempo inteiro na defensiva. E aí eu vou de novo citar esse livro que fala do Dominando a Voz Interior, que ele diz, gente, nós temos pé direito e pé esquerdo. E a gente não tem pé direito e pé errado. Né? Então a gente não pode estar o tempo inteiro catando o errado, catando o que não dá, catando o que não flui. Né? Então, se o sapato está apertado, caramba, ele não é teu. Se o sujeito está ali com você e você está forçando a barra para ele ficar com você, não é seu. Deixa aí. Deixa aí e acredita que vem algo melhor para você. Por isso que eu retomo aquele conceito do sistema minuto, que é importante a gente estabelecer o que eu quero, como que eu quero, por que que eu quero, seja com as crianças, seja com o marido. Né? Existe aquele livro, e filme, na verdade, Dom Juan de Marco,
onde ele, no final do filme, né, pergunta para a esposa o que é uma boa esposa, um bom marido para você, né? E aí ela diz assim, nesses 50 anos eu nunca imaginei que você pudesse ainda fazer essa pergunta, né? Então, como que é importante, boa noite, como que é importante a gente viver nessa facilidade, alegria e glória? Isso não significa viver na moleza, né? Viver no jeitinho, vivendo dando a volta nos outros. Não é isso, não é isso. Né? É você conseguir entrar no fluxo, é você conseguir perceber. Se você não está recebendo daqui, você pode receber dali. Se não está bem esse lugar, você pode ir para outro. Se você não está bem nesse setor, você pode fazer o seu trabalho de uma forma diferente. Se seu marido não está tão carinhoso, que tal você começar a dar nele uma surra de carinho, porque daqui a pouco transborda, né? Então, isso é muito importante. Boa noite, Patrícia, Simara. Então, é esse, como é que se diz? É esse feeling que a gente só vai ter se a gente estiver bem. Se a gente estiver tenso, fechado, a gente não consegue perceber a alternativa, né? E aí o livro diz assim, olha, eu reservo um minuto, olho para os meus objetivos, observo o meu comportamento, verifico se meu comportamento está de acordo com os meus objetivos. Então, Henry Ford, ele diz, né, é tão pesado pensar que ninguém quer. Então, a gente precisa dar uma parada e avaliar, é isso mesmo, né? Então, eu preciso perguntar, Pablo, como é uma boa esposa para você? Lilian, o que é um bom marido para você? Né? Essa pergunta simples, é importante que ela aconteça, né? Para que a gente consiga, às vezes, gente, eu não sei se você sabe, existe um jogo para o casal. Lilian, depois você podia fazer e depois você conta nas lives, nas histórias que você gosta de Conta isso fazer. aí que eu não conheço, não. Tá. É o seguinte, gentil anfitrião e gentil convidado. Pode deixar, Priscila, vou deixar salvo. O outro dia que eu Eu vou apertei. trocar de lugar aqui porque minha bateria não tá legal. Tá caindo. Você tá até legal, assim. Eu vou. Então, no gentil anfitrião, no gentil convidado, é assim: um por dia vai ser o anfitrião. Gente, quando você visita na casa dos outros, você não reclama, né? Você recebe e Faz a pronto. linha fina. Faz a linha fina, exatamente. E aí, a mulher ficou na cama, ele foi, levantou, fez não tem aquela bandeja de café? Aí ele fez chá, botou uma flor, botou um chocolate, botou uns briochezinhos. Aí, quando ele botou a comida, o dele e o dela, aí ele virou e falou assim, ele não, ela. Desculpa. E sem saber. Ela falou assim, cadê a sopa? Aí ele falou, sopa? Como diz assim? Poxa, chá, florzinha, brioche, sopa. Aí ela falou assim, mas eu tô há 20 anos levantando cedo para descascar verdura, para fazer uma sopa fresquinha para você. Resposta, odeio sopa. Ai, Ela falou, como assim? Ele, eu não gosto de sopa, mas eu vejo que você levanta com tanto carinho, com tanto zelo, que aí eu não falo nada. Então, olha só, ele comendo a sopa sem vontade. E ela fazendo a sopa sem vontade. Porque não fez uma pergunta simples. O que se requer para que você de verdade seja feliz? O que se requer para que de verdade a gente aprenda com esse momento da Covid? O que se requer para que essa criança, nesse relacionamento pai, mãe, filho, família, ela consiga entender qual é o seu limite, até onde ela pode ir? Porque no meu tempo, não tinha conversa. Meu pai olhava, durante quase, acho que quando eu casei, foi que eu perdi uma reação na coluna, porque meu pai olhava, o meu corpo se trancava.
Porque se ele olhasse e a gente não entendesse o que ele estava falando, ia dar ruim. Ia dar ruim. Então ele controlava a gente no olho, né? E muitos parentes não gostavam da atitude dele porque ele via que a gente era controlado realmente, né? Então, ó, o Neto está falando diálogo, falta de diálogo em muitas relações. Realmente falta o diálogo, mas antigamente a gente não tinha a predisposição que a Lilian falou. Poxa, eu e o pequeno a gente conversa, eu e ela a gente conversa. Quando a gente era menor, não tinha isso. No meu tempo Não, não não tinha, existia. Não existia. entendeu? Muito interessante, Lu, que esses dias eu estava sozinha em casa com o Heitor, e aí fazia tempo que a gente não dormia só nós dois em casa. Ele dormiu comigo, e aí eu falei assim, filho, a mamãe tá tão feliz da pessoa que você está se tornando, por umas questões que tinham acontecido durante aquela semana. Ele se posicionou de uma forma tão madura para a idade dele, e eu levei um susto com aquilo. E eu Ficou falei, orgulhosa. eu tô muito orgulhosa, eu tô muito feliz pela pessoa que você está se tornando. Aí ele, mas o que que eu fiz, mãe? A gente falando sobre preconceito, que ele se posicionou de uma forma muito legal com uma pessoa mais velha, mas sem desrespeitar aquela pessoa mais velha, mas colocando também a posição dele, o que ele pensa sobre aquilo, de uma forma respeitosa, mas muito clara. E assim, me respeita também, porque esse é o meu pensamento. Eu fiquei tão feliz com aquilo. E é dele, né? É dele. Mas ele também tem em casa, ele sabe que ele tem esse apoio em casa, né? Porque ele não tem medo dos pais dele. Isso, Ele isso. respeita os pais dele. Agora, uma coisa, Lu, quando eu era pequena, já não era muito comum isso, porque na minha época era aquela ainda existia aquela coisa assim, você tem que respeitar os mais velhos. Não é que não tem que respeitar, não é isso que eu tô falando, não. Mas eu fui ensinada da seguinte forma pelo meu pai. Você tem que respeitar quem te respeita, independente da idade. Se for mais velho e não te respeitar, você não é obrigada a baixar a cabeça. Você respeita quem te respeita. Então, eu tomei aquilo como uma verdade de uma forma um pouco mais leve. Eu passo isso para os meus filhos. Não, mas Né? você não é advogada à toa, né, filhinha? Se você observar, a sua profissão está alicerçada nessa verdade. Observa, não é? É, Então, e aí eu queria aproveitar a sua fala e entrar num terceiro elemento do sistema minuto, que é o elogio. Depois que a gente diz para a pessoa o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, e a gente precisa ter certeza que o outro entendeu, porque muitas vezes a gente fala entre linhas e acha que o outro entendeu, né? Então, ó, eu não gosto de sopa. Não tem como, né? Só que muitas vezes a gente dá o nosso melhor, faz o nosso melhor, né? E a gente não recebe uma coisa tão simples que é o que você fez, um elogio. Poxa, a mãe ficou tão feliz, né? Eu fico tão orgulhosa, né? Então, eu tenho o maior prazer quando eu vejo as meninas fazendo alguma coisa, eu fico achando o momento adequado para chegar ali no ouvidinho dela e dizer, poxa, mamãe fica tão feliz, eu fico tão orgulhosa, né? Eu sei que eu tenho uma princesa na minha casa, né? E isso me fortalece a seguir em frente, a enfrentar os desafios na rua. Mamãe se torna muito mais forte quando eu sei que você colhe da melhor maneira possível as minhas palavras, né? Então, isso é muito importante. A Lu, gente. já que a gente tá falando de filhos, mas me remeteu aqui uma coisa sobre casal também, né? A Sim, importância perfeito. do elogio. Como você falou, eu e Pablo, né, a gente a gente faz parte do movimento Encontro Conjugal. Então, antes mesmo disso, como a gente já está muito tempo junto, a gente tem 20 anos de uma história de vida juntos, né? A gente cresceu junto. A gente tem muitos amigos que procuram a gente quando estão com algum problema. Não que a gente vai resolver, porque aqui também, de vez em quando, não se pega pra cantar, que é normal. Mas eles gostam de escutar, eles gostam de compartilhar algumas coisas com a gente. E essa semana, uma pessoa
um casal que não está junto me procurou para conversar, os dois em momentos diferentes, eles nem sabiam que um e o outro ia procurar. Primeiro ele me procurou e uma das coisas que ele falou para mim foi: Lilian, eu nunca vi uma mulher tão linda sem roupa. Ela é a coisa mais linda do mundo sem roupa. E eu olhei aquilo. Você já falou isso para ela? Não. Ai, Jesus! Como assim? E ela, quando me ligou, ela falou: por que ele não me elogia? Aí eu fiquei doida para falar, mas eu não tinha autorização para falar. Ética. Doida para falar. Cara, como não te elogia? O homem falou que você é a coisa mais linda do mundo sem roupa. Ele nunca viu uma mulher tão bonita na vida sem roupa, que é um espetáculo. Como que não fala? E aí o que eu pude fazer foi chamar a atenção dele, né? De dizer que ela reclama da falta de elogio e parará, parará. E como que essa mulher pode reclamar da falta de elogio se você falou comigo, sua amiga, que ela é uma coisa maravilhosa? Como é que essa mulher... Sim, mas é muito mais fácil da gente levar o lado bom. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sempre lavei louça quando eu era menor, dançando. Consequentemente, eu sempre quebrei muito prato e entortava a panela, porque eu estava lavando louça e tico-tico, sempre dançando, sempre dançando. E isso fazia com que eu fosse repreendida de muitas formas, né? E o meu pai, militar, né? Ele sempre era Luciane, senhor. Era senhor, e rápido. E não tem história de... Não tem Luciane, Luciane, não. Era Luciane, senhor, rápido. E aí, ele sempre me deu muito comando. Isso precisa ser feito dessa maneira, né? E para você ter uma noção, quando eu tinha 16 anos, meu pai foi para Singapura com a minha mãe e eles ficaram mais ou menos uns 6 meses fora do Brasil. E quem gerenciou tudo fui eu, né? Então eu fui preparada para isso. Mas ao mesmo tempo, né, quando meu pai veio a falecer e eu tive a oportunidade de falar para o meu irmão e que reconheceu que ele faz a mesma coisa com o irmão, com o filho dele, e que foi uma oportunidade de eu dizer, olha o que você está fazendo, né? Eu disse, se não fosse os meus últimos 4, 5 anos, eu acharia que meu pai morreu sem gostar de mim. Porque ele não tinha o hábito de me elogiar. Ele tinha o hábito de me criticar. E aí, assim, foi até muito forte para mim, porque quando eu cheguei a Santa Catarina, agora no carnaval, que eu fui lá rever a casa, fazer as coisas com meus irmãos, uma menina me viu de dentro do carro. Eu estava dentro do carro e quando eu saí do carro, ela falou assim: eu tinha certeza absoluta que você era a Luciane. Aí eu olhei para ela e falei, por quê? Porque o seu pai, quando chegava aqui, ele mostrava o seu Instagram, o seu Facebook, as suas palestras, o seu livro, a sua foto. Então, eu sabia, eu não conhecia ninguém dentro do carro, mas eu sabia quem era você. Então, olha só. Ele se orgulhava de você, ele, né? Mas ele sempre ao meu lado, ele dizia, Luciane, olha isso, faz isso melhor. Luciane, essas meninas não estão bem. Luciane, seja melhor. Luciane, cuidado com a palavra. Luciane, entende? Então, é uma dor de filha, né? E que eu venho, assim, clamar para você, paizinho, mãezinha, mostre para o seu filho, né? O que ele tem de bom, o que ele faz de legal, né? Quais são os momentos? E aí eu gosto muito do Sistema Minuto, porque ele diz o seguinte: quando alguém faz algo certo, a primeira coisa que a gente precisa falar é: você fez isso, isso, isso. Não é sair elogiando, porque assim como o pequeno da Lilian falou, mas o que foi, mamãe? Quando a gente diz, filho, você fez isso, isso, isso. Aí ele liga o radar dele. Logo a seguir,
eu preciso dizer, mamãe fica orgulhosa por isso, por isso e por isso. Quando você tem essa atitude, a consequência disso é essa e essa, né? E no final eu preciso dizer, eu te amo, você é importante, né? Eu tô te elogiando porque você é importante, mas eu preciso elogiar ou repreender o ato e não o meu filho. Porque no meu tempo, eu tenho 54, né? No meu tempo, se a gente está quebrando a louça, eu sou desastrada. Se eu tô com o quarto bagunçado, eu sou bagunceira. Então, a tendência nossa, se a fulana tá bonita, ela é gostosa, né? E aí, hoje com o filtro do Instagram, todo mundo fica maravilhoso, né? Mas até onde o que a gente está fazendo não somos nós. Fazer coisa boa, fazer coisa ruim, isso não é a nossa essência, porque a nossa essência é boa. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? Então eu preciso dizer para essa criança que bom, você fez tal coisa, a mamãe fica orgulhosa por isso traz essa consequência, mas você é o filho que eu tanto amo. Todas as vezes que eu dessa forma, fazer, tanto com a Malu, que ela também não tem essa facilidade de conversar como o Heitor tem, eu percebo nitidamente que aquilo ali, eles encaram aquilo ali como o certo, de fato, não, eu estou no caminho certo, e como eles continuam fazendo aquilo ali, porque eles entendem bem que aquilo é o certo, que eles devem fazer daquela forma. O Heitor, por exemplo, nessa conversa que eu falei que eu tive com ele começou a se colocando em outras situações que ele antes não falava e passou a falar, né, de uma forma muito mais tranquila e olha para mim, tipo assim, viu, mãe, como eu estou fazendo? Viu como eu... E não é para elogiar, é porque ele fica feliz, ele está podendo fazer aquilo e ele tem o nosso apoio, né? E é importante a gente reconhecer e fazer o outro reconhecer. É importante a gente mostrar, né? Tem uma colega que ela acabou de dizer assim, peraí, sempre é assim, não fala para nós, filhos, mas fala para todo mundo em volta. E aí, querida, até por conta disso, quando as meninas eram, né, bebês, eu comprei um livro chamava Ensinando Inteligência para o Bebê. E eu achei um parágrafo que explicava a importância do elogio para os pais e para a criança. Aí o que eu fiz? Eu botei meu pai sentado do lado, que ele sempre gostava de me ajudar nos meus trabalhos, dei aquele parágrafo para o meu pai, dei o livro para ele meditar. Lilian, ele lia o livro e fazia assim. Aquilo foi uma libertação para minha alma, porque eu entendi que meu pai não me sacaneou a vida inteira, sabe? Eu achava que meu pai não gostava de mim. Eu achava que meu pai não tinha o carinho, sabe? Mas, na verdade, ele tinha tanto zelo por mim que ele me exigia muito. Então, a partir das minhas filhas, eu entendi que meu pai gostava de mim, né? E aí eu fui transformando esse olhar, né? Mas quanta coisa eu carreguei até ali, né? Que foi a falta do elogio. Então, primeiro, né? Os nossos pais a gente precisa agradecer e honrar, né? Onde a gente precisa olhar para eles e dizer assim, não me deu porque não tinha. Não me amou mais porque não tinha, né? Porque ninguém dá o que não tem. Então, quando eu consigo reconhecer isso, eu espalho a compaixão dentro da minha casa e dentro da minha alma, que é fundamental, né? E logo a seguir, é muito importante que a gente comece a praticar o elogio,
né? A praticar o agradecer. Gente, quer me deixar com a alma feliz é quando eu posso dizer para os meus amigos: meu Deus, Lília, como eu agradeço a oportunidade de você responder, né, um chamado imediato, maluco no meio da noite. Sexta-feira, sexta-feira. Olha só, hein? Sexta-feira as crianças foram pro sítio, estou sozinha com o marido que vai embarcar domingo, hein? Olha, olha! Olha, tô me sentindo, né? Então, como é importante a gente poder dizer, poxa, muito obrigada, né? Como é importante a gente poder passar uma mensagem para as pessoas e dizer, você fez parte da minha vida, né? Então, isso eu vejo como uma porta de transformação, porque os nossos filhos vão nos observando, né? Sim. Quantas vezes você usa de elogiar o Pablo, principalmente porque ele está indo para embarcar, né? Então tem que elogiar bastante antes, né? Como é que é isso? Tem feito elogio para ele, dona Lília? Engraçado que hoje mesmo eu tava falando com uma pessoa assim, eu tava bem chateada, eu falei assim, ai, vontade, se ele não quiser fazer o que eu quero fazer amanhã, vontade de ir sozinha. Aí a pessoa falou assim pra mim, duvido que você faça isso. Aí eu não Legal. faria como não. Né? Então, como que é importante a gente observa que a harmonia familiar ela está alicerçada nesse pequeno ato, no ato de agradecer, né? Agradecer porque botou a mesa para mim. Agradecer porque abriu a cama, né? Botou a cama arrumadinha para eu chegar. Agradecer porque a gente está aqui almoçando. Agradecer pelo óbvio. Mas trazer essa energia de gratidão para dentro de casa é Sabe, muito Fê? importante. Eu noto que as pessoas, muito, tá? Eu observo muito isso. As mães e pais não têm o hábito de agradecer os filhos. É incrível como isso acontece. E hoje eu me peguei fazendo isso em pequenas coisas. Eu não estava conseguindo editar um vídeo, e aí Heitor foi me sugerir um aplicativo. Eu falei, filho, me ajuda aqui. Aí ele veio, fez o que ele precisava fazer para mim no aplicativo, colocou, baixou uma música que eu precisava usar, e aí me sugeriu a música, inclusive. Quando ele terminou, ele falou assim, tá faltando uma coisa. Eu falei, o quê? Muito obrigado, filho. Verdade, filho, desculpa. Desculpa, obrigada. Né? Então, como é importante a gente agradecer e como é importante ensinar os nossos filhos que se a gente pede desculpa, a gente não deixa de ser mãe. Ah, sim. Se a gente reconhece que errou, não significa que ah, que a gente deixou o nosso papel ser maculado por conta daquilo. Não, realmente me desculpa, né? Eu posso fazer de novo. E, né, muitas vezes a colega está dizendo assim, ao invés de agradecer, eles falam que é sua obrigação. Isso era o que acontecia e agora a gente pode fazer diferente. Isso, Vamos exatamente. decidir fazer diferente. Vamos decidir que quando a gente fala para a gente mesmo, não está fazendo mais do que a sua obrigação, bota a mãozinha no seu coração, alisa o seu coração e diz assim: eu fiz também com esforço. Sabe o que, gente? Ser gente boa hoje em dia dá trabalho. Ser gente tolerante dá trabalho. Ser gente que apoia dá trabalho. Então, se ninguém te elogia, elogia você. Compra uma água de coco, senta na esquina e se dê o direito de tomar uma água de coco, né? A Kátia está dizendo, a minha filha fez a mesma coisa. Então, a gente hoje está se abrindo para reeducar a nossa forma de fazer, né? E para encerrar a nossa conversa, eu queria entrar no último ponto do Sistema Minuto, que é a repreensão. É mostrar que ficou ruim. Deu, vai dar ruim, gente, vamos fazer diferente, né? No meu tempo, era crítica. Num tempo a seguir, as pessoas começaram a abrir mão de uma forma tão faz o que quiser, né? Então, chegamos a um período que, assim, quando nós éramos pequenos, a coxa da galinha, no domingo, quando tinha frango, né? A coxa da galinha era para o pai.
Aí a gente casou, a coxa da galinha ficou pro filho e a gente ficou sem coxa, não é? Então a gente ficou sem o melhor. E aí a gente precisa começar a avaliar e a se repreender também, porque muitas vezes nós estamos funcionando como os nossos pais, como dizia o Renato Russo. E nós podemos, por decisão, fazer diferente. Então, até para poder entender, como é que você costuma repreender aí a criançada? Então, eu tenho um jeitinho muito meu, eu costumo até falar isso pelo mundo da cá, e a gente não sabe se vai dar certo, mas é o que tem dado certo, né? Eu sou muito de conversar. Eu sou muito de ouvir, eu me posiciono sim, eu falo, eu quero. Eu acredito que tenha que ser dessa forma vai ser a melhor forma. A mamãe é adulta, a mamãe vê dessa maneira, mas eu sou muito aberta a ouvir também a opinião deles, porque deu certo comigo. Eu era escutada pelos meus pais, entendeu? Então, eu automaticamente vou fazendo isso. Então, a minha forma de repreender é conversar. É conversar. Não vou dizer a você, já por várias vezes. Hoje eu já não tenho feito isso. Hoje, que eu digo de uns anos para cá, já não tenho feito isso, não. Mas já dei tapinha, que não funcionou, não resolveu. Castigo. Não acho muito legal o castigo. Vou tirar o videogame, vou tirar o telefone. Eu sei que tem outras formas que a gente pode fazer. Porque a criança não é só aquilo que ela gosta, não. Ela gosta de outras coisas também. Então tá tão bastante essa coisa de vou tirar o telefone, vou tirar o videogame, que eu já não estou usando mais isso aqui em casa. Tem que ser de outra forma. E eu observo que aqui, tá? Posso falar da nossa casa. Seu contexto. A conversa funciona da melhor forma. E uma É, conversa séria, né? Uma conversa. Porque aqui em casa eu sou vista como eu falo com eles. Mamãe é uma mãe divertida, que eles usam muita expressão. Mamãe é uma mãe divertida, sim. Mas mamãe fala sério. A mamãe cobra. Não, mamãe, tá certo, é isso mesmo. Então, e a gente é amigo. Porque, Lu, a gente ouve muito falar hoje, né? Que tantas pessoas falam tantas coisas que os pais não podem ser amigos dos filhos. Não consigo entender que pai e mãe. Quem que vai ser se pai e mãe não pode ser um amigo do filho? Então, se eu eu sou até amiga. eu enriqueceria a sua fala, e, né? Eu digo para as minhas filhas assim: amigas, vocês têm um montão, mãe é uma só. Sim, Então, o que acontece, só para esclarecer, pai e mãe não pode ser amigo, porque em geral o amigo ele tende a ver um erro, né, e relevar, né? A gente até tem uma piada que diz assim: amigo, defeito a gente esconde, inimigo, defeito a gente cria, né? Então, dentro desse contexto, se a mãe e o pai for amigo, ele não está sendo produtivo, né? Que não é o seu caso, porque você concorda, conversa com as crianças, correto? Né? Então, ter um laço de amizade é o seu lado divertido. Mas ter o seu lado limite é onde as crianças falam, mas ela fala sério. Né? Então, isso é muito importante. É esse contexto familiar de entender. Eu falo muito para as meninas: eu não aluguei a vaga de mãe. O Heitor dia que eu fala. me. Quando algum amiguinho dele fala, já aconteceu de amiguinho falar assim: Heitor, sua mãe é tão maneira. Ela é muito maneira, mas você nunca viu ela brava. Né? Por quê? Porque a gente tem que estabelecer um limite. A gente tem que estabelecer até onde que vai. E chega um determinado contexto que a gente precisa dizer: opa, para um cadinho. Né? Então sou eu que vou ter que dizer para minha filha: ah, mãe, eu queria sair. Não, não vai não, a gente está em pandemia, né? Mas mãe, não fica picada, não, senta aqui, olha só, os números são esses, a situação é essa, lá no hospital. Tá acontecendo assim, tem certeza? Tem. E aí, tarará, tarará, então tá bom, já não vou sair mais não. Então, mas se a gente pudesse, a gente dizia assim: ah, tu quer sair, eu quero também. Não, vou junto. Mas a gente, infelizmente, nesse momento, a gente não pode. Né? Então, eu acredito que o ajuste
né, dessa fala é até onde você é amigo e até onde você tem que dizer chega. Oi, Aham. Jussara, seja bem-vinda. Então, no livro, ele diz assim: a repreensão minuto causa uma profunda impressão pela maneira como ela é feita. Primeiro, é necessário que a gente diga, o que errou. A regra da repreensão ela é igual ao elogio. Aonde você errou? 2, como eu me senti com aquele erro? 3, qual é a consequência do erro? 4, você cometeu um erro, mas você continua sendo meu amor. Eu acho que esse é o grande quer, né, do sistema minuto, porque ele fala do ato e não da pessoa. Em geral, quando a gente vai falar até que o outro está fazendo bobagem, a gente começa a reclamar de uma forma tão agressiva que a gente distorce a imagem do indivíduo por uma coisa que aconteceu. E gente feliz não enche o saco. A conduta de uma pessoa não diz o que ela é, né? De fato, o que ela é, né? E se você vai contar só um defeito dela e você contar com tanta veemência, quando você vai conhecer a pessoa, você fala assim, ai, prazer, né? Mas você não quer conhecer aquela pessoa porque você sabe que ela cometeu alguma coisa, né? Então, ela, como a Jussara acabou de dizer, ela apenas cometeu um ato. E é essa a grande diferença do sistema minuto, quando a gente consegue estabelecer o que pode e o que não pode. Ao elogiar, eu preciso mostrar o que fez, a consequência do que fez, o que me fez sentir e que essa pessoa ainda é meu alvo de amor. E isso precisa funcionar para a repreensão também. Eu preciso mostrar o que errou, como que eu me senti com aquele erro, né? Qual é a consequência disso? E que aquela pessoa, então, uma coisa que me ajudou durante muito tempo foi dizer às minhas filhas: isso não combina com uma mina. Entendeu? Eu dizia isso com muita tranquilidade. Olha, você fez isso, isso, isso. Isso eu fiquei enjoada, aí, rapaz, eu caía. Aí eu falava do meu sentimento, botava para fora, porque a gente é um ser humano, né? Botava para fora o que eu senti. Eu acho que a partir do momento que você fez isso, a consequência é essa e é. Mas você é a minha princesa. Você é a minha mina. Isso não combina com você. E quando a gente consegue fazer isso, e aí é o que esse livro registra, né? É que quando a gente consegue mostrar que o indivíduo cometeu um erro, cometeu um ato, que aquele ato teve uma consequência improdutiva e que ele pode ajustar, ele mantém uma estrutura de estima muito mais forte, né? Esse o Blair Singer, né, no Dominando a Voz Interior, ele diz assim: olha, eu queria te dizer que, como imagem e semelhança da grande luz infinita, você é alguém especial. Se você está lendo esse livro, você é alguém especial. Se você está buscando melhorar, você é alguém especial. Se você está buscando alternativas, você é alguém especial. Mas eu queria te dar certeza absoluta que se a sua voz está te dizendo que você não é tão especial, nesse mato tem coelho. Existe uma história que não foi bem acabada. Existe uma relação que não foi bem trabalhada. Existe uma oportunidade de transformação que você não está investindo. O livro do Blair Singer, é Dominando a Voz Interior, Blair Singer, e existe uma coleção que é especificamente de onde eu estou falando, que é o Sistema Minuto, e aí ele tem Pai Minuto, né? Ele tem Mãe Minuto, daqui a pouco eu pego lá, tem Professor Minuto, Vendedor Minuto, Gerente Minuto, tem tudo, né? Mas a essência da técnica é essa, que a gente possa usar 1 minuto para olhar para a situação e avaliar. É isso que a gente quer? É isso que a gente pode
Vai chegar a bom lugar? Olha, isso pode, isso não pode. Né? Então, quando a gente consegue deixar isso claro, a gente consegue estabelecer também um ambiente muito mais harmonioso, porque a gente sai do xingo, a gente sai da raiva, a gente sai dos implantes distratores que diminuem a nossa potência e os nossos filhos se tornam pessoas mais fortes, jovens mais fortes, homens e mulheres mais fortes, né? Então acho que isso que é muito importante a gente conseguir deixar claro para todo mundo que tudo passa menos o nosso amor. E o amor é Deus, né? E ele, na sua menina dos olhos, não sei se vocês sabem, aquela bolinha dentro do olho da gente chama menina dos olhos. E quando entra qualquer poeira, o nosso olho rapidamente tenta proteger. E a menina dos olhos de Deus é a família, né? Então, quando ele percebe que a família quer se autossustentar, quer quando eu falo de Deus, eu estou falando da energia produtiva e positiva que existe, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente enfrentar o que a gente tem de mais difícil. A Du está dizendo assim, ó, Luciane, você tocou no ponto fraco, não se sentir especial é uma situação mal acabada, né? Então, a gente precisa, por isso que a Lilian falou, vamos fazer uma terapia, a gente não dói. O que mais tem, não é, Jussara? O que mais tem são alternativas. Eu vou convidar um dia a Jussara para vir aqui, tem umas alternativas ótimas. O que mais tem, né, são situações que podem, ou técnicas que podem nos ajudar a ter uma consciência maior do para que aquilo aconteceu, né? Vamos combinar, gente, a luz infinita, ela não vai levar a gente para furada nunca. Todas as situações, por pior que elas sejam, lembrem-se sempre, toda desgraça dentro dela tem uma graça. E é na graça que o grande arquiteto do universo está focado. E a nossa pergunta aqui é: você está focando na graça ou na desgraça? Né? E aí é importante, a Jussara colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar. Qual é a consciência que se requer para que a mudança ocorra? Né? Então, o que a gente precisa hoje se conscientizar? O que a gente precisa assumir para que a gente possa fazer, como Lilian fez com a sua família, da Covid um momento de fortalecimento, da dor um momento de transformação e fortalecimento da relação dela, né, da vida profissional. Eu acho que isso aqui que é importante, né? E a gente ter a possibilidade de observar que nós viemos para ter vida e vida em abundância. Ninguém foi lá perguntar assim, eu vou ganhar o quê? Não, ele veio e prometeu. Se ele veio e prometeu, vamos acreditar, né? Vamos ousar amar, elogiar, cuidar, buscar livro, terapia. Há muito, nos primórdios, os discípulos tinham que ficar 5 anos ouvindo uma pessoa que ele julga que é um mestre, 3 anos se dirigindo a um discípulo dele para poder falar com ele. Depois é que ele podia. Hoje a gente dá uma dedada no computador, a informação vem, brota para nós. Né? Então, nós estamos num momento muito especial da nossa evolução. Vamos aproveitar, vamos nos permitir. Né? E eu acho que isso traz um benefício muito grande para a família. Você não acha, não? Sim, Lília? com certeza, com certeza. Eu acredito que a gente pode dar à nossa família mais harmonia, né? Se a gente tiver alguns cuidados. Estabeleça o que pode e o que não pode, né? O que eu preciso descobrir em mim mesmo para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu manifeste a minha melhor versão. Nós temos uma versão muito linda. Ela só está escondida, né? Ela só está escondida. Às vezes a gente acredita que a gente não pode isso tudo que a gente pode. A gente consegue vencer a Covid, a dor,
a morte, a perda. A gente consegue. Mas se nós estivermos irmanados numa grande teia de amor, de colaboração, sabe? De colo um para o outro, de palavra um para o outro, e às vezes até da sinceridade de dizer: não posso, esse não é meu momento, não é minha escolha. Né? Eu acho que isso é muito importante. Lilian, quer acrescentar mais alguma coisa que a gente possa ajudar a galera? Ou o Pablo já está dizendo para você sair da live? Não, ainda não, mas daqui a pouco ele vai chamar. Tomara que chame. Ai, meu Então, Deus. a verdade é que Gratidão. isso que você está falando aí me remete à palavra luz, né? É a gente ser luz, a gente buscar estar na luz e a gente buscar ser luz para outras pessoas. E isso está acontecendo de uma forma muito legal nos últimos tempos e que eu pude compartilhar. Acho que foi hoje de manhã que eu mandei para você. Acho que foi hoje de manhã, né? O Foi. áudio que a gente recebeu. De uma live Exatamente. que a gente fez do texto na terça-feira e que você entrou. Uma pessoa que mora na Austrália, né? A Dedé que mora na Austrália. Lá já era quarta-feira de manhã. E aí a Dedé falou o quanto foi importante aquilo. E às vezes a gente está aqui conversando e é um bate-papo, né? A gente sabe que tem outras pessoas assistindo, a gente sabe que a gente está levando informação e para outras pessoas, a gente está, de alguma forma, colaborando com outras pessoas. E a Dedéia falou uma coisa tão legal que a gente às vezes não para pensar o quanto essa situação de levar a luz, se às vezes a gente nem perceber que está ali brilhando alguma coisinha na gente. Hoje também eu recebi daquele story que eu fiz falando da gente se cuidar, e foi uma história da minha cabeça. Assim, eu vou falar com o pessoal aqui um radinho pra gente interagir. Na minha cabeça era uma story bobo. Mas, Lu, você não tem noção de como foi bom para as pessoas terem escutado aquilo que eu estava falando, porque eles chegaram para a resposta que veio, né? De uma pessoa que eu nunca estava ali no meu Instagram, que eu achava que nem via nada, nem imaginava. A menina chegou e falou tanta coisa legal comigo. Eu esperava ouvir aquilo que ela falou de outras pessoas, dela não. Nunca dela, né? Não é nem por nada, por mal ou por nada, não, mas não dela. Não imaginava. E ela falando assim: Lilian, faz mais, não para não, tá tão legal. Eu tenho me inspirado, eu tenho visto tanta diferença em você, eu tenho visto tanta mudança em você, eu tô vendo uma paz em você que antes, não sei se você não tinha ou eu não notava. Então, eu acho que o caminho é esse, Lu, é a gente buscar ser luz e a gente buscar estar na luz. E a luz, ela confia em nós, né? Por isso que a gente precisa ser uma corrente maior e mais forte. Não que a gente precise ser, embora as trevas nos vejam como tolos, né? Um bando de bobinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me pauto numa frase que diz assim: a luz nunca perde contra os esforços da sombra. Ela brilha sempre ainda mais. Então, por menor que seja a luz infinita que a gente está ali levando, ela vai tocar um coração, ela vai transformar. Então, não percam a oportunidade de elogiar, não percam a oportunidade de chegar e chamar o outro no cantinho e dizer: olha, vai dar bom, vai dar ruim, não faz isso, né? Quantas vezes eu vejo no grupo da minha família, né? Quando alguém vai lá e bota um recado mal criado, eu vou lá no particular e falo: poxa, a gente está aqui com amor, com firmeza, com carinho, né? Você acha mesmo que vale a pena? Ah, é mesmo, né? Aí vai lá, volta no grupo e deleta, né? Então, isso é muito importante, que a gente possa levar o archote da luz para todos os lugares, que a gente possa ter a certeza de que talvez, né, a gente não tenha um público de milhões de pessoas. Mas se a gente tocar um coração, né? Eu penso muito isso, Lu.
penso muito isso. Então, isso é muito importante. Já falei muito. E eu fico assim, mais uma vez, muito feliz porque o depoimento da sua amiga mostra que nós somos seres multidimensionais, né? Nós agora estamos na noite de sexta-feira, mas em algum lugar já é amanhã de sábado. Então, e nós estamos lá falando agora. E assim a gente precisa olhar para nós na nossa melhor versão. Nós não seremos os melhores, nós já somos. A gente só precisa se permitir, né? Deixa Mostrar. eu te contar uma coisa. Para Ah, você não, que eu aprendi com você. Para quem é, está assistindo aqui, tem lugar para todo mundo. Vem com a gente, tem, né, Lu? com certeza, a gente pode fazer mais. Gente, crítica a gente vai receber sempre, É, né? Faltar, vai faltar. Não ficar isso bonito, perfeito, sempre vai ter um algo mais a melhorar. Mas eu tenho certeza que se todo mundo limpar um pouquinho da sua calçada, no final a gente tem uma rua limpinha, né? é Então, verdade. Lília, muito obrigada. Agradece ao Pablo de me emprestar você um pouquinho. Tá, pode deixar. Que Deus te Acho que ele vai cobrar abençoe. se for a correção monetária. Ai, Jesus! Que Ai, você não, possa, socorro! que você possa prosseguir nesse trabalho que você vem fazendo, né? Você Eu vem queria convidar o inspirando outras pessoal, pessoas. seu aqui que não é seguidor do Mamãe Goitacá, todas as terças-feiras a gente reza aqui o terço pelos filhos, é um tercinho curtinho. A Lu tá sempre junto com a gente, né, Lu? Quando não tá rezando, ela participa também da continuação da live do terço pelos filhos. Então, quem tiver interesse de conhecer, está aqui toda terça-feira, às 20h30, rezando o terço pelos filhos. Isso. Entra na página da Mamãe Goitacá, lá tem muita coisa Glória, gravada, mãe. né? O Hora Isso. Mãe também. Então conheçam essa proposta. Nós precisamos nos reunir. O que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem, né? E eu lembrei e esqueci, lembrei de novo. A Lúcia Galvão disse que existe um ministro não tão é, bem sucedido, né? Mas ele diz que se o homem de bem não tiver a determinação de um homem corrupto, e se o homem de bem só procurar fazer as coisas na lei do menor esforço, nós vamos perder. Nós precisamos usar a determinação, a garra, a disciplina, a insistência que um homem corrupto tem, porque nós somos representantes da luz. E Jussara está dizendo, criar o nosso eu do futuro agora. Então, que nós tenhamos força, nós tenhamos fé, que nós possamos levar para os nossos filhos que eles podem ser melhor, sim, e que essa pandemia vai passar. Isso também vai passar. O amor fica e isso tudo vai passar se nós entendermos que a gente tem uma lição a aprender, uma lição a ensinar e um portal para passar para uma libertação coletiva. Lília, Enquanto não confia nas passa, né, teus. Lu? Enquanto não passa, vão passar com facilidade, alegria e glória. Alegria e glória, com certeza. Confinastê, a confinada daqui, a confinada daí, né? Que a gente então possa fazer desse confinamento um grande momento de refinamento. A gente não pode abrir a porta, voltar para a rua, voltar para a vida normal, do jeito que a gente entrou, senão a gente vai ser colocado para casa de novo. Aqui em Campos nós estamos no nosso segundo lockdown, porque no primeiro nós não tomamos jeito. Então que nós tenhamos ousadia e intrepidez de nos transformar para fazer dessa lição algo produtivo. Meu amor, paz, obrigada a todo mundo que esteve aqui, que curte a Boa Mamãe noite, Goitacá, pessoal. quem não conhece vai lá e que a gente possa trabalhar por um amanhã melhor. Paz. Boa noite, bom fim de semana. Amém.